Boa noite, Sandro. Beleza? Boa noite, mano. Obrigado aí. O Ari já agradeceu, mas eu agradeço de novo. Se você ceder seu tempo pra gente estar trocando uma ideia, né, mano? Como ele falou, a gente não é cineasta, a gente apesar de eu fazer parte de um coletivo que é o Salve Quebrada, que trabalha com audiovisual, não é a minha especialidade. A gente é músico. Na verdade, a gente vai se virando, né? A gente vai É fazendo o que tem que verdade. ser feito. A gente é, A gente que tem uma, trabalha com cultura é assim mesmo. A gente faz de e tudo tem, um pouco. tem uma palavra que a gente usa aqui que chama civilologia, né? Se você tem, você faz. Se você não tem, você se vira. É a civilologia para poder produzir cultura, arte da maneira que for possível, né? E o Ari Pode já repetir, por abordou. favor, que eu gostei dessa palavra. É civilologia. Eu vou começar a Você utilizar. também, você faz parte disso também, com certeza, da É nóis. civilologia. Aí o Ari falou, abordou bastante assim o documentário e eu queria partir aqui para outros assuntos assim, mas lógico que relacionado, que instiga a gente a pensar estratégias, né? Estratégias para se defender, estratégias para atingir as pessoas, né? A gente é um coletivo Ocupa Pinheirinho, o Salve Quebrada, que trabalha com evento, audiovisual e tudo mais. Ele tá falhando um E, pouco, tá e, e, tendo e, um certo atraso. e agora, tá melhorando? Deixa eu ver. O som tá ok. Deixa eu aumentar. O vídeo tá atraso. E agora, melhorou? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Beleza. Tô te vendo também. É, massa. Então, pensando nesse campo das estratégias, da gente ver ideias diferentes de como atingir o público, né? A gente vou contar uma história breve do que é o Cinitável para você entender onde eu quero chegar, né? Instigando pensamentos para ideias novas. Aí a gente, vendo a potência que é o cinema, a potência que é o audiovisual, porque na quebrada, aqui na favela, ou em muitos lugares, as pessoas elas só acreditam quando vê, quando tem um lance de ver as coisas, né? Não adianta você ficar falando muito, ela tem que ver. Então o cinema ele tem esse poder que as pessoas veem as coisas. As pessoas podem assistir, ver documentários, filmes, o que seja. E a gente o Cine Taipas rola dentro de um bar. Como o Amaro falou, dentro do bar acontece vários tipos de evento, porque o bar se tornou nossa casa de cultura. O território noroeste da capital paulista não tem casa de cultura, né? E aí o bar virou nossa casa de cultura. Tem de tudo, tem sarau, tem cinema, tem bandas tocando, tem reuniões para protestos na rua, tudo acontece dentro do bar, né? Que é um bar, Espaço Cultural Libertário, Fofão Rock Bar, que vem da origem punk, né? Vem da origem Certo. anarcopunk. Então tem todo isso, é o nós por nós e vamos fazer. E aí a gente decidiu fazer um cinema no bar, né? Tipo, vamos colocar é, o, 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 começou assim, eu peguei um lençol da minha mãe, que ela nem sabe até hoje, branco, e levei pro bar, porque não tinha, né? As paredes estavam muito Serviu como pichadas aí tela. do bar. Isso. Aí a gente colocou lá o lençol. Esse lençol tá até hoje no bar e a gente usa ele até hoje, que agora tá rolando na live, né? E a gente, como a gente tem um coletivo de redes, a gente entendeu que não adianta brigar, a gente tem que andar junto. Então, o Espaço Cultural Jardim Damasceno, que já vai completar 30 anos de existência na resistência de tudo, né? É um lugar que uma mulher que é linha de frente, que é referência para a gente. E o Fernando, que atua lá, ele emprestava o projetor para a gente começar a desenvolver esse projeto dentro do bar. E assim que foi, acho que vai fazer uns 3 anos já, que está rolando o Cine Tarpas. E a gente não obriga ninguém a assistir, quem quiser assiste, toma sua cerveja, é muito livre, né? E a gente decidiu colocar o lençol na porta do bar, porque a gente viu que o projetor ele reflete o filme para quem está dentro e para quem está fora. Então a gente Entendi. começou a gerar uma curiosidade. Aí então o cara entrava no bar para tomar sua cerveja, sua pinga que seja, e ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas muitas vezes eles paravam e ficavam assistindo e assistiam o filme inteiro e acabava o filme, começavam a conversar sobre o filme, sem a gente falar.
que tinha um debate depois. Então era uma coisa muito livre, né? Legal. Então a gente instigava as pessoas através da atitude, não da oreada de ficar falando. Não, vamos mostrar que é possível, vamos fazer, criar essa cultura de cinema dentro da quebrada. Ela não existe. Meio que ainda todo mundo pensa que é uma coisa muito elitizada e tal. Não, mano, a gente pode criar a nossa cultura do cinema da guerrilha, do cinema pensante, dentro da quebrada, né? Então, a pergunta é, como que, dentro das suas experiências, como que a gente pode cativar as pessoas a se interessar por cinema pensante, por cinemas mais alternativos, até populares mesmo, instigar essas pessoas a entender a importância da cultura cinema dentro de uma periferia, dentro de qualquer outro lugar. Uhum. Aqui em Manaus, no caso, também já tem esses movimentos, né? Esses coletivos. Eu vou destacar aqui uma amiga minha, que também é da área audiovisual, que está há bastante tempo, é a Jake Praia. Ela já faz isso. Ela já fez isso, inclusive, na garagem da porta da casa dela, né? Que rolou de tudo um pouco. Mostra de cinema, saraus, como você falou, né? Declamação de poemas, rolou de tudo um pouco. E assim, aqui em Manaus já existe há bastante tempo, eu até comentei anteriormente, né, com o Fabrício, né, que já existiam movimentos de cinema, né? O Júnior Rodrigues não, Zé Leão, né? Zé Leão ele já fazia isso desde 2000, acho que desde o ano 2000, por aí assim, né? Que eu comecei a me interessar pelo audiovisual em 2005, né? Foi quando eu conheci um pouco. E já existia um pouco, né? Ele faz oficinas dentro, vamos dizer assim, né, de comunidades que não têm oportunidade, né, com o audiovisual. Ele já fazia oficinas e a partir dessas oficinas ele criava o Festival do Minuto, ou seja, as pessoas que nunca tinham contato, né, acabavam tendo esse contato com o audiovisual, né? E a partir daí, dessas oficinas, produziam seus curtas-metragens, e esses curtas-metragens iam para outras mostras paralelas que tinham na cidade de Manaus. Que eu comentei anteriormente com o Fabrício, né? Aqui em Manaus tinha muito mais movimento de cinema, tinha muito mais festivais, mas infelizmente as políticas públicas, né, vão passando e vão acabando com as coisas, né? Mas assim, aqui em Manaus, destacando o projeto do Zé Leão, né, ele já fazia isso, já levava o cinema para dentro das comunidades. E a partir do cinema surgiam as oficinas, e das oficinas surgiam talentos, né? Teve gente que começou naquela época e está no audiovisual até hoje. Então, acredito que assim, que a primeira coisa é realmente ter o interesse do próprio público, né? Despertar a curiosidade. Se despertou e teve aquela vontade de fazer, por que não ir lá e correr atrás? Vai lá e faz. Tem um certo conhecimento, vai adquirir experiência. E a partir daí vai criando gosto pela coisa, né? E assim, vamos dizer assim, né? Se tiver aptidão, né? Vai seguir. Eu acredito que é da própria pessoa, né? Despertar aquela curiosidade, né? A partir de uma chama, né? Da cultura. Esse é o meu ponto de vista, né? Depende, no caso, da própria pessoa se interessar. E a partir daí, ela tendo a oportunidade, com certeza vai ser algo assim, né? Que a pessoa vai levar aquilo como algo para si, né? E vai conseguir ter um certo destaque, né? Seja numa mostra, seja num festival. É isso que vai acontecer. Massa. O que você falou vem de encontro com o que a gente chama de trabalho de base, né? É um trabalho de Certo. base porque o trabalho de base ele não quer doutrinar ninguém, né? Um trabalho de base bem feito, ele dá para uma criança ou quem quer que seja a oportunidade de vivenciar algo, né? Seja com a música, seja com a oficina de fotografia, de cinema, para despertar aquilo da criança, né? Porque a gente vive Justamente a oportunidade, essa é a palavra. Ter a oportunidade. de ter uma vivência com aquilo, né? Porque a gente vive, eu vou falar aqui anos 90, na época de escola, anos 2000, a gente não tinha direito nem a sonhar dentro da escola, não tinha esse negócio de sonho, a gente não sonhava com nada, a gente não sabia nem que tinha vestibular, era uma coisa tudo longe da gente, né? E um trabalho de base, eu pensando, né, que a gente tivesse na escola, talvez eu despertasse
para alguma coisa, não só na área artística, mas qualquer outra área também, mas não tinha esse trabalho de base dentro das escolas, né? E vendo esse déficit, os nossos coletivos, a gente pensa muito nisso, né? Fala, pô, vamos fazer as crianças ter vivência com a parada, né? Tipo, um exemplo, eu chegar na escola, levar um violão e deixar as crianças tocar o violão, mano, bater nele, sentir, encostar o violão no peito dela, assim, tocar as cordas, sentir a vibração do instrumento. Ter como o Thiago, que está aqui na live, ele é documentarista, jornalista, fazer uma oficina de fotografia, de cinema dentro da escola. Mesmo que ele não siga aquilo, mas ele teve uma vivência, ele sabe o que é. Ele vai dar mais valor quando ele vê um cinema rolando na rua, ou numa garagem, ou dentro de um bar, né? Porque ele teve essa vivência de trabalho de base. É um trabalho difícil, né? Porque a gente, como coletivo, a gente não consegue atingir um público grande. A instituição... Você falou aí da vivência, né? Oh, desculpa. Você falou aí da vivência, né? Vai lá. Pode falar. Tá ok, então. Você falou aí da vivência, né? No caso, assim, eu que também vim da escola pública, né? A gente não teve isso. Tá faltando... Eu não quero entrar muito na parte política, né? Mas, infelizmente, né? Eu não sei que as políticas pensam, né, para a educação, porque não tem esse trabalho de base, né? Justamente, você falou aí, né? Ter um violão numa escola, despertar, né? Felizmente, na minha época de escola também não tinha isso. E eu só me despertei pro audiovisual a partir do momento que quando eu tive a oportunidade de ir para uma faculdade, tive contato com outras pessoas, e a partir daí que despertou esse interesse no audiovisual. E tive esse contato, né, com pessoas que estavam trabalhando, né, em prol do cinema. Foi a partir daí que surgiu o meu interesse. Ou seja, é sempre uma questão de oportunidade, né, da pessoa ter o contato com aquilo. Como você falou, vivência, né? Na minha época de escola não tinha isso. Eu, assim, ficava pensando, né? Terminei a escola, e aí, o que vai ter depois? O que eu vou fazer, né? Hoje em dia eu vejo que, através desses movimentos, tem mais oportunidade, né? A molecada de hoje, né? Ela tem essa chance, né? Se tiver essa oportunidade, né? Seja com, como tu falaste, um violão, ou alguém que dê oportunidade, né? Para ela, sei lá, né? Escrever seu primeiro roteiro. Eu vou pegar aqui como exemplo, né? O Festival Um Amazonas, né? Que era isso que o Zé Leão fazia, né? Ele levava o cinema para dentro das comunidades, e a criança, né, tinha a oportunidade, né, de pegar uma câmera, filmar. Criança tem uma imaginação fértil, né? Através daquela imaginação, escrever um roteiro, e assim surgiram os primeiros curtas-metragens do Festival Um Amazonas. Que massa. Ver como que é importante você trabalhar o imaginário, né, das crianças. Eu falo escola porque é um espaço que tem muita potência, né? Toda criança é uma potência muito grande, e muitas vezes a escola se torna uma fábrica destruidora de sonhos. Destrói os sonhos de todo mundo que está ali dentro. As pessoas que conseguem se sair disso, conseguem, como se dizer, ascender ou escolher uma coisa para fazer, se torna uma exceção, né? Não é a regra isso. Fazer faculdade, isso não é a regra. Isso é muita exceção, é um esforço meio que individual. E não são todas as pessoas que têm essa aptidão para seguir uma coisa sem ver, sem palpar, né? Então é muito importante um trabalho de base dentro das escolas. A gente trabalha muito com isso. Uma coisa impressionante: quando a gente está na escola, a gente estuda a história do mundo inteiro, mas a gente não sabe a história do nosso bairro. Não sabe. É verdade. A gente entra dentro da escola e a gente conta a história do nosso bairro. O que acontece quando você conta a história do bairro dentro de uma escola? Os alunos se sentem pertencentes ao espaço. Eles começam a enxergar diferente toda a luta, toda a história daquele bairro. Por que o nome daquela rua? Por que o nome Jaraguá, né? Aí eu já vou puxando o gancho que o nome do nosso bairro é Jaraguá, que é o nome em Guarani, que significa Senhor do Vale. E aqui na nossa região tem 6 aldeias no bairro. São Paulo, capital. Tem 6 aldeias Guarani. E a gente tem um trabalho com eles, a Sônia, que ela é uma liderança indígena, faz parte do nosso coletivo, do Salve Quebrada. E o Thiago, que não sei se ele está aqui na live ainda, ele tem uns 3 documentários sobre os Guaranis aqui do Jaraguá, que é o
Mel do Passado, não sei se vou lembrar todos. Atrás da Legal. Pedra, que ó o poder do cinema. Eu fui criado, como todo mundo, a ter aquele preconceito com o indígena, todo aquele estereótipo que é folclore, que não sei o quê. E quando eu assisti o documentário dele, a minha visão mudou. Me fez ir lá na aldeia, conhecer a cultura, conhecer a história, e todo aquele preconceito, todo aquele racismo estrutural que foi criado dentro de mim, dentro de muitos, ele caiu por terra, porque eu fui lá e eu entendi o que estava acontecendo, né? A importância de um povo originário. E a Se pergunta você me permite falar, depois do seu é, documentário, sim, se tu me permite falar, rapidinho, vai tu lá. falaste aí da questão do preconceito, né? Quando a gente fez o nosso primeiro documentário, Nômades Urbanos, eu até comentei com o Fabrício, né? Que trabalham com artesanato nas ruas, que popularmente são conhecidos como hippies, né? Mas eles não gostam de ser chamados de hippies, e sim de malucos de estrada, né? Eu BR. comentei com ele que isso, maluco de BR. Inclusive, assim, se você quiser assistir esse documentário, né? Só colocar lá no YouTube, Nômades Urbanos, Ari Santos, Sim, que aparece vou ver. lá. Pois é, e assim, eu estava comentando com ele o seguinte, né, que justamente havia esse preconceito das pessoas, né, que ainda existe até hoje, né, porque nunca tiveram oportunidade de conhecer, de conversar com esses malucos de estrada. E como assim, como eu comentei com ele, né, eu sempre estou andando pelas ruas da cidade, sempre estou vendo o que está acontecendo em nossa volta, né, isso despertou minha atenção, né, porque certa vez eu conversei com um desses malucos de estrada, né, e percebi que de malucos eles não têm nada. Eles têm bastante conhecimento, bastante cultura, bastante vivência. E isso me despertou. A gente fez o nosso primeiro documentário e até hoje, assim, as pessoas que assistem, né, até agradecem, né? Poxa, valeu. Você mudou um pouco a minha visão de como eu enxergava essas pessoas, né? E isso é legal quando você produz algo e mostra um pouco daquilo, né? Um pouco daquele universo. Massa E a pergunta que eu ia fazer para você essa relação que a gente tem aqui com o povo originário, que são os indígenas, e você por estar em Manaus, né, mano? Que ainda sofre muito com o desmatamento, acontece tanta coisa que a gente vê de longe aqui, você está mais perto. Certo. Se dentro do seu trabalho já teve uma aproximação com alguma aldeia indígena, se já teve algum trabalho com indígenas, se você já conversou com alguns, lógico que tem indígenas em todos os lugares do Brasil, mas se tem essa relação do seu trabalho com o povo originário. Uhum. Certo, assim, o trabalho com o povo indígena, a gente assim, ainda não teve contato, né? Até porque a gente ainda não teve assim a oportunidade, né? Como eu estava conversando com o Fabrício anteriormente, né? Se a gente pudesse, a gente viveria só de curta-metragem, né? Mas assim, como todo mundo trabalha, todo mundo, vamos dizer assim, né, tem outras atividades, né? A gente acaba pegando oportunidades que estão de momento em nossa volta. Mas eu vou destacar aqui um trabalho que a gente teve com os haitianos, né? E em 2010, quando teve o terremoto no Haiti, muitos haitianos migraram aqui para Manaus. E no caso você falou, né? Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo em sua volta, no seu bairro, né? Só que no caso a gente estava prestando atenção que estava tendo uma migração muito forte de haitianos, né? Uma imigração, no caso, né? Muito forte de haitianos. E um amigo meu, ele deu a ideia, né? Ari, por que a gente não fazia um documentário sobre a imigração dos haitianos, né? E nós acabamos fazendo, né? Um trabalho de imigração dos haitianos. Porque no caso, era o que estava mais próximo da gente. Mas sim, já chegaram comigo e já perguntaram, Ari, você pretende fazer trabalho com aldeias indígenas? E eu respondi, quando tivermos oportunidade, por que não? Mas assim, nós acabamos fazendo algo que estava assim, mais próximo da gente, né? Então, assim, a oportunidade para a época foi com os haitianos. Que assim, Manaus teve uma imigração enorme de haitianos. Ah, sim. O, o- Aqui também, aqui no bairro do lado, Perus, tem haitianos também, foi uma imigração muito grande, né? Por causa do terremoto. E muitos deles, mano, Certo. eles falam as três línguas, três, quatro línguas. Fala francês, fala inglês. É o crioulo, o francês e o português, né?
né? E tá aprendendo português aqui na vivência aqui no Brasil, né? Mano, mas Uhum. legal. Porque Assim, eu vou destacar aqui também, no caso, a professora Home, né? Que é uma professora de cultura indígena, né? Sempre quando tem algo voltado para a cultura indígena, ela me passa, né? Não sei se ela está acompanhando essa live, né? Mas se não tiver, depois tem como eu compartilhar o link, né? sim, a gente vai guardar ela, vai ficar salvo. Aqui e no YouTube. Beleza, então. Beleza, então. Então, eu no caso, assim, o contato que eu tenho com ela, né, é bem próximo, né? Ela sempre está me passando o que está acontecendo, né? Em torno da cultura indígena. Afinal, ela é professora, né, de educação indígena, né? E assim, né, o mais próximo assim que eu tenho, né, de contato com a cultura indígena é através dela, né? Mas como eu te falei, né, se tivermos oportunidade de fazer algo, né, voltado aqui propriamente para as nossas raízes, nós vamos fazer. Ah, legal, porque a gente de longe aqui já imagina também que não deve não deve ter aldeias tão próximas, ou tem, assim, tipo de Manaus, e você consegue numa aldeia, sei lá, pegar um ônibus e ir ou não, né? Tem que ir para dentro mesmo, Uhum. bem Certo? Assim, afastado, é próximo. não ficam assim tão as proximidades aqui do centro, né? Que onde eu moro é próximo ao do centro da cidade, né? Não são assim tão próximas, né? Mas elas têm. Tem muitas em Manaus, sim. Ah, São um pouquinho afastadas, mas elas têm. sim, a gente tem essa relação aqui com os indígenas e para a gente só enriqueceu, né? Tudo o que a gente faz, o trabalho que a gente faz. A gente costuma dizer que a gente é reflexo de muitas lutas que passaram, né? Porque o nosso território aqui tem muitas lutas, aconteceu muitas coisas, né? Tem a luta dos queixadas, que são os trabalhadores, na época da ditadura, fizeram uma greve de 7 anos aqui no nosso território, né? E eles se intitulam queixadas, né? Aquele porco do mato que ele não arrega, né? E fica em bando e ele fica mais forte. Tem as aldeias Uhum. guaranis, o quilombo da parada. Tem muita história, né? Que a gente se espelha assim para poder continuar o movimento punk dos anos 90, total referência para a gente assim na questão de se aproximar. Eles já faziam eventos nas aldeias na década de 90 lá, né, fazendo show punk com a entrada com 1 quilo de alimento, todo esse Legal. trabalho social que o movimento punk fazia lá na década de 90, né? E esse lance do cinema guerrilha, né? Tem um amigo nosso que se tornou amigo nosso, ele é bem próximo e a gente não conhecia. Ele é um puto cineasta, né? E diretor. E Adriano Gomes, tem vários curtas também e tal. E ele que veio com o termo do cinema da guerrilha pra gente, assim, que a gente não é do cinema, né? Ele começou a falar do Glauber, dos caras que, né, do Caixão, todas as referências, Uhum. né? Então eu queria saber de você qual que é as suas referências, assim, que você se inspira para fazer o seu trabalho, mano. Bom, acredito que a primeira grande referência que eu tive foi do George Bodansky, né? Que dirigiu Iracema, uma Transamazônica. Eu acredito que esse foi a primeira grande referência, né? O professor Gustavo Freire, né? Ele acabou passando esse documentário, né? Durante uma das suas aulas. Eu gostei pra caramba. E eu acredito que foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais ainda pelo audiovisual. E o Jorge Furtado, né? Acredito que é o Jorge Furtado, né? Diretor do Ilha das Flores. Né, das Ele flores. também foi o Ilha das Flores. Eu acredito que ele Ó, também, né? Foi um outro cineasta aqui do nosso Brasil que serviu de inspiração pra gente. Eu destacaria esses dois, então, o Jorge Bodansky e o, e o Furtado, do Ilha das Flores. Desculpa, no momento eu esqueci o nome dele, né? Mas é o diretor do Ilha das Flores. Um documentário que ah, é bastante legal. massa, já assisti esse documentário, se eu não me engano, foi na escola. Eu não sei, eu não, só se eu estou confundindo os nomes. É um documentário que fala sobre desperdício de comida, se eu não me engano, alguma coisa Isso, esse assim. mesmo. Uhum. Eu E só foi um esqueci no momento o documentário. nome do diretor, desculpa. Mas esse daí é outra. Eu fui um diretor referente também que na época a gente começou a assistir e pegou como referência. Ó, você vê o poder do cinema, de ver. A escola, os alunos estavam
desperdiçando comida. Chegava na hora do intervalo, eles pegavam tipo, todinho, pão e ficava com guerrinha, jogando. E algum professor teve a ideia de passar esse documentário para todo mundo. Todas as salas assistiram aquele documentário e deu um choque tão grande que parou. Eles não precisaram falar nada. Eles não precisaram falar nada. A arte do cinema mostrou pra gente que a gente estava errado, tá ligado? Isso aí não é certo o que a gente estava fazendo. Não, eu não fazia isso, né? Eu já de criança, né? Mas a galera tava... Só que não adiantava a gente falar nada, né? Os moleques estavam a milhão. Então o professor falava e não adiantava. Ele falava, vamos passar um filme para eles. Pra eles verem. Eles pensam que tá bom, né? A realidade da onde eles vivem, do país que eles... Quando a gente viu esse documentário, a gente parou de desperdiçar comida e seguiu um curso normal ali sem querer desperdiçar, tacar comida no colega e tal. Aí a gente vê o poder da arte agindo, né? Na educação dentro de uma escola. Valeu mais do que os gritos dos inspetores, do diretor, das advertências, valeu mais que tudo. A arte do cinema mostrou pra gente que a gente poderia fazer, né? Dentro disso, puxando um gancho, como que você vê o poder eu acredito, do cinema, Sandro, que... o poder dessa arte? Eu acredito assim que os professores, né, falta um pouco de preparação. Esse professor aí, que no caso, né, mostrou esse documentário, a gente pode dizer que ele estava num dia inspirado, né, que mostrou algo que acabou mudando, né, a vida, né, acabou mudando o ponto de referência, como vocês estavam brincando com os alimentos, né. Eu acredito que falta um pouco de preparação dos nossos professores, né. Infelizmente não há professores assim tão preparados, né, que cheguem na escola e indiquem, olha, vocês vão fazer isso aqui, isso daqui é para a vida de vocês. Assim, como eu vim de escola pública, né, eu posso dizer assim que muitos professores na época só chegavam, seguiam conteúdo e pronto. Acho que estavam satisfeitos só de receber aquele salário e pronto. Muitas vezes falta ensinar um pouco. Eu não vou dizer, é claro, né, estão vem de casa, né? Mas eu acredito que a escola também está lá para contemplar, né? E assim, nem todos os professores naquela época, né, vamos dizer assim, né, faziam o seu papel, né, de instruir. Eu acho que falta ainda isso. Eu acredito que ainda tem um pouco disso, né, nas escolas, né? Falta um pouco do professor ter um pouco dessa passar um pouco dessa instrução. É claro que a educação vem de casa, mas na escola tem que ter um pouco de instrução do profissional que está lá. Porque naquele momento que ele está lá na sala de aula, ele é referência. Ele é o ponto que todos devem respeitar. Mas professor não é valorizado aqui nesse país, né? Fazer o quê? Outro problema grave que a gente tem aqui no nosso território, que é um trabalho de base que a gente atua, um dos mais difíceis, que a gente sabe que é muito difícil, é quebrar o estereótipo do indígena na favela, na quebrada onde a gente mora. Porque a gente cresce com todo aquele racismo estrutural, tudo de achar que indígena é vagabundo e blá, 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 todo aquele conceito lá. Uhum. E aí a gente tem muita dificuldade para fazer esse trabalho com as pessoas, né? E a gente, através de outra arte, do cinema também, como o Thiago já fez alguns documentários sobre as aldeias de Araguá, a gente fez uma festa no Jardim Rincão, que é um bairro que tem aqui bem carente, aí uma viela, né? Aí chamamos alguns grafiteiros e o Zazeira, que faz parte da minha banda, que é o meu Bonidaís, que é o aniversário da banda que a gente faz na rua, ele grafitou o rosto de uma mulher indígena, que é a Sônia, né? Que inclusive faz parte do coletivo Salva Quebrada e recentemente é capa do nosso novo álbum, intitulado Jaraguá e Guarani. E ele fez esse grafite no muro da viela, e aí eu percebi que as pessoas começaram a perguntar o que era aquela mulher, se ela tinha morrido, de onde tirou aquela imagem. E essa pergunta, essa curiosidade, isso é o gancho para a gente poder conversar com as pessoas sobre esse tema. Porque não adianta a gente pegar ninguém de oreada, ficar falando um monte. Não, você tem que ser assim, não, é desse jeito, tem que respeitar, não adianta. Tem que despertar de alguma maneira dentro dessas pessoas a curiosidade para saber sobre algo. Então, quando eles perguntavam sobre o desenho, o grafite na parede,
que é a Sônia, então deixa para nós. Essa é a Sônia Aramirim, ela está viva, é uma liderança indígena Guarani, então a gente dava todo um contexto, porque a arte despertou a curiosidade nessa pessoa. E dentro desse contexto nosso, como que é em Manaus essa relação com os indígenas? É uma relação melhor, é uma relação ruim? Como que é essa relação? Tem conflitos, muitos? Olha, eu vejo assim que tem sim um pouco de... Mas tem também o respeito, né? Principalmente das lideranças indígenas, né? Eu acredito que foi ano passado, ou foi ano retrasado, teve uma mostra, né? Voltada para a cultura indígena no Centro Cultural que tem ali próximo do Teatro Amazonas, né? Então, assim, há sim essa relação de conflito, mas também há esse respeito das lideranças indígenas. Ah, legal. Aqui o negócio é bem mais tenso. Aqui é mano, coisas absurdas assim que a gente vê. Mas, assim, E é um aqui em Manaus, né, a gente costuma dizer que, assim, que nós somos índios, né, mas às vezes a gente nega as nossas origens, né. O rapper Jander Manauara, né, que fez inclusive uma música, né, chamada Índio, se eu não me engano, né, ele fala justamente disso, né, que assim a gente acaba pegando um pouco das referências de fora, né, e a gente acaba esquecendo das nossas origens daqui, né. Em vez da gente andar com um produto regional daqui, a gente acaba, sei lá, comprando um tênis Nike ou Adidas, né, vamos dizendo assim, né, seguindo aquele estilo, né, que estereotipado, né. Ele destaca isso na música dele, Índios, o rapper Jander Manauara. Inclusive é um rapper que faz muito sucesso aqui em Manaus. Um abraço para ele. Se ele puder assistir essa live futuramente, eu vou compartilhar com ele. massa. Então, mano, caramba, eu tava com a pergunta aqui, a galera tem um preconceito também com o cinema nacional, né? Muitos têm, mas... E o Adriano Gomes, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso antes. Ele falou assim, as pessoas falam que o cinema nacional é ruim. Aí eu pergunto para ela, quantos filmes brasileiros você assistiu esse ano? Ela fala, uns 3. Eu falei, e filme americano de outro país? Uns 100 filmes eu assisti. Então, você vê 3 filmes nacionais durante o ano e você vai falar que o cinema nacional é ruim? Vê 100 filmes brasileiros também, para você poder gostar. Você gostou de todos 100 filmes estrangeiros que você assistiu? A mulher falou, a pessoa fala, não, eu também não gostei. Então tem essa relação. As pessoas não assistem. Aqui em Manaus estava tendo uma mostra só de filmes brasileiros. Aí, ó. Aqui em Manaus sempre está tendo mostras paralelas. Porque assim... A pergunta é como que... Vai lá. Certo. Não, pode continuar. A pergunta é sobre isso, né? Sobre essa relação do brasileiro com o cinema nacional, né? Como que você vê isso? Se você vê que as pessoas, vamos dizer, tem um certo preconceito porque é filme nacional, já tem todo o estereótipo de errado de filme nacional, filme nacional é essa putaria, é não sei o quê, não tem nada a ver. Como que você vê essa relação do brasileiro com o cinema nacional? Bom, eu tive mais contato com o cinema brasileiro justamente participando dos festivais aqui de Manaus. Durante o Amazonas Film Festival, que é um festival que infelizmente não existe mais, né, por mudanças. Quando teve esse festival, eu fiz bastante contato, né, com cineastas, né, do Brasil afora, né. E o que a gente estava comentando é o seguinte, é que falta espaço para exibição do cinema brasileiro, né? Eu acredito que o público não vai assistir o filme brasileiro porque não tem essa vivência, né? Acredito que essa é a palavra, não tem essa vivência. Tem campo de base. E vamos dizer assim, né? Quando ocorre uma exibição de algum filme brasileiro, vamos dizer, numa sessão e num horário que é nada favorável, né? Vamos dizer assim, é a pessoa que está lá de passagem, né? E naquele momento vê porque está sendo exibido. Mas assim, falta um pouco mais, né? De exibição de filmes brasileiros nas salas comerciais. Mas assim, falando pela nossa realidade, filmes nacionais que, vamos dizer assim, que são poucos vistos, eles rolam mais em mostras paralelas, em festivais, não chegam nas grandes salas comerciais, né?
Isso daí, infelizmente, é uma realidade que nós enfrentamos. Acredito que é por isso que o público ainda não é acostumado. Falta isso. Exibição de filmes É, nacionais, vamos dizer, em salas, vamos dizer, mais convencionais. sim, aquele trabalho. É só você ver como que um exemplo, né? Os Estados Unidos vende o país dele através do cinema. É uma coisa espetacular. E aquilo tem dinheiro público, sim. Aquilo ali não é coisa só privada. Não existe isso, não. Para o cinema americano ser o que é, teve investimento público, né? E a gente vê a Ancine sendo sucateada. A gente vê a Cinemateca aqui de São Paulo, que é um museu que tem os primeiros filmes, registros, fitas, sendo sucateado também a história do cinema brasileiro, né? Eles não entendeu o que é isso. Isso pode gerar muito dinheiro para o país. Muito dinheiro. O cinema pode gerar muito, como já gera emprego, mesmo ele sucateado aí, o Aqui em cinema ainda gera emprego. Aqui em Manaus, assim, já teve mais festivais, né? E quando tinha esses festivais, eles existem, né? Mas já tivemos muito mais. Aqui em Manaus, assim, quando tinham esses festivais, nós, cineastas de forma independente, a gente, vamos dizer assim, trabalhava para produzir, para chegar lá e mostrar o nosso trabalho, né? E hoje, assim, ainda existe esses festivais, mas, assim, são poucos editais para muitas pessoas querendo produzir. E, assim, quem não consegue entrar através de editais, acaba fazendo o próprio cinema de guerrilha, né? Ou seja, pagando do seu próprio bolso. Sim. O, o, o Adriano falou muito disso, né? Do cinema de guerrilha que também faz, né? O próprio Thiago aqui, que é documentarista e, mano, ele tá ligado como que é, faz o trabalho na raça mesmo, para poder Pois é, a acontecer ali. gente paga para fazer o nosso trabalho, né? Infelizmente, Isso. assim, não tem edital para todo mundo, então a gente acaba tirando do nosso próprio bolso. Até hoje, nossos trabalhos foram assim, sempre tirando do nosso próprio bolso. Puxando uma frase do Dom Carioca, que ela reflete muito que a gente, como a gente atua, né? Que ele falou que se ninguém contratar ele, ele mesmo se contrata. Então Sim, sim. é uma espécie de a gente cria nossas próprias oportunidades. A gente está pensando aqui em criar uma amostra de cinema nossa, tá ligado? Aqui na quebrada, inventar alguma coisa e fazer uma amostra de cinema na quebrada, do nosso jeito, pegando algumas referências e mostrar vários filmes em locais diferentes aqui na nossa quebrada, né? Então a gente tem que criar as nossas próprias oportunidades. É muito desse jeito, né? Que a gente vai funcionando. E a gente está chegando aqui, eu já acho que já tomamos seu tempo demais. Eu queria agradecer mais uma vez, mano. Bate-papo legal aí. Mano, o Pô, eu que lado bom agradeço de. aí. Tá passando rápido demais esse tempo. por, É, por é, mim, a gente continua. o papo tá bom, aí passa rápido. Uhum. Eu vou E só, se tu me permite, uma amiga minha acabou de entrar numa pode. live aqui, a Isabeca, né? Que também é Isabel. cineasta, né? Ela tá falando uma coisa aqui, que a gente tira do nosso próprio bolso e faz parceria com amigos. E é justamente isso que acontece aqui na cidade de Manaus. Um beijo aí para minha amiga Isabeca, né? Que ela Isso. também enfrenta a mesma realidade, né? Que nós enfrentamos aqui. Cinema independente é isso. A gente tira do nosso próprio bolso. Eu vou mandar um salve então para a galera que está aqui, o Thiago, Quebrando Correntes, Cris Bastos, ele, Mandar um abraço mais aqui também comentando. Sem Consciência do Papel Social, professor, acho que é aquela ideia que a gente estava falando do professor, né? O Quebrando Correntes, que é o Amaro, ele estava falando que assistiu também esse filme que a gente comentou na escola, o Cine Minhocão, que é o Cine Minhocão é um projeto muito louco. Minhocão vamos se dizer, é um elevado que tem no centro de São Paulo, e aí tem vários prédios, né? E eles colocam a projeção nos prédios para as pessoas assistirem, né? É um projeto muito louco. Poxa, A gente, legal. Essa ideia é bem que muito poderia louco, ter aqui em Manaus. mano, muito louco. Ele projeta no prédio lá os curtas, os filmes, e também troca ideias, assim. É muito louco essa ideia deles. A gente está para conversar aí.
fazer alguma coisa junto, se aproximar mais para fortalecer mais os projetos. A Isabeca aí também, um salve aí. Mano, chegando a esse... Minha amiga, hein? Aqui de Manaus. Massa, tá? A audiência de Manaus aí forte, né? Então a gente acredita que a gente está criando um vínculo mesmo de longe. O lado bom dessa pandemia é que a gente conseguiu conversar com pessoas de longe, né? Do Rio Grande do Sul. Foi muito louco também com uma diretora que fez um curta também. Eu não vou lembrar todo mundo agora, mas conversou com pessoas de longe, né? E tendo essa relação de mais ou menos como que é a realidade de Manaus, como é a realidade de São Paulo. Isso é uma troca muito rica, né? Muito bom mesmo. É justamente isso, Sandro, que eu estou gostando. Essa troca de experiências, né? Há bastante tempo eu não participava, né, de um bate-papo assim. No caso, a primeira vez que eu estou participando de uma live, para mim está sendo assim algo super incrível, né? Acho que essa é a palavra, né? E tá tendo esse debate contigo, tive anteriormente na primeira live da exibição do Artistas no Espetáculo Urbano. Para mim, é sempre, se tiver uma oportunidade, pode chamar que a gente está aqui à disposição. Que massa, é isso. A Isa falou que aqui tem, Manaus, né? Aqui temos muitos pontos turísticos que daria para agregar essa ideia da projeção. Então, olha, vocês se juntarem aí quando passar essa pandemia e tocar esse projeto para frente aí e fazer esse trabalho de base. Políticas públicas, por favor, políticas públicas, aceitem as nossas ideias. E isso, porque o Cine Taipas não tinha um projetor, né? A gente conseguiu comprar um projetor através de um edital, né? Que se chama Fomenta a Cultura Periferia. O mais louco dessa lei, desse edital, uma coisa que é muito singular aqui, é que essa lei foi criada pelos movimentos culturais das periferias de São Paulo. Ela foi criada pela favela, ali. As mesmas mãos que foi guiada para não saber escrever, escreveu uma lei, e os vereadores foram obrigados a passar essa lei. E é o edital que tem mais grana, assim, para a periferia. Ele é destinado para as periferias. Fomenta a cultura da periferia, uma lei criada pelos movimentos culturais da periferia. Uma coisa que a gente valoriza muito, uma luta... É para bater palma para as pessoas que criaram. Isso, e serve de exemplo, né? E ver uma galera do Rio de Janeiro aqui também, para levar essa ideia para o Rio, para eles também pressionarem a Câmara de Vereadores e também criar a lei de fomento à cultura periferia lá no Rio de Janeiro, em outros lugares também, porque a gente produz aqui em várias quebradas, produz muito, é muito coletivo, né? Então esse dinheiro vem para potencializar o que já acontece. A gente conseguiu comprar um projetor, mano. Agora a gente precisa pedir emprestado para ninguém. O que acontece agora, a gente empresta para as pessoas fazer, que rola um cinema agora com crianças, que surgiu depois. Legal. Numa comunidade que se chama Parque Taipas, que tem o Xuxão, que é fotógrafo, e ele puxa esse projeto, pega o nosso projetor e projeta para crianças, uma ideia que a gente já queria fazer, e ele já está puxando, já levando para o público infantil também, que a gente tem que pensar nas crianças também. Mano, muito obrigado pela troca, foi muito bom, muito importante para a gente. É só a primeira, com certeza vai rolar mais coisas por aí. E eu queria as suas considerações finais. E é isso, mano. Muito obrigado. Bom, quero agradecer a você, Fabrício, Cine Taipas, todas as pessoas que se envolveram na exibição de hoje, o público que está participando, a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, valeu muito. Quem quiser acompanhar meus outros curtas-metragens, entra no YouTube, coloca lá Ari Santos, acredito que vai aparecer meus trabalhos como Artistas no Espetáculo Urbano, o próprio Nômades Urbanos, Filhos do Haiti. Quem quiser me seguir aqui pelo Instagram, também pode seguir de boa, vou seguir de volta. Quiser mandarem algumas perguntas, vou estar respondendo de boa. E é isso, eu que agradeço a oportunidade e essa troca de ideias e troca de experiências. Da hora. E todos esses filmes que você falou, está disponível no YouTube? Sim, está no YouTube. Filhos do Haiti. Tem o Filhos do Haiti, Nômades Urbanos, e tem um também que eu fiz, o mais recente, que foi o último, inclusive, o Parque Amazonense. Você falou aí da cultura de bairro, é justamente o Parque Amazonense, ele pega um pouco da cultura do nosso bairro, né? Que é sobre um estádio que já foi considerado o Maracanã aqui de Manaus.
Só que hoje em dia ele está abandonado. E tem depoimentos de jogadores da época, do seu Amadeu Teixeira, que foi uma lenda do nosso futebol. Antes dele falecer, ele deu um depoimento pra gente. É assim, um Olha, documentário bem legal. massa. Aí é. Como que é o nome do canal para achar no YouTube pra galera? Bom, assim, há muito tempo eu não posto nada no meu YouTube, né? No meu canal do YouTube, né? Mas se eu colocar lá Ari Santos, Nômades Urbanos, com certeza vai achar de primeira. Eu sempre Ah, ponho como beleza. referência Ari Santos, Nômades Urbanos, porque sempre aparece de primeira esse. Ah, beleza. Ari Santos, Nômade Urbanos, procurem aí Quiser o testar aí trabalho dele. rapidinho, para ver se aparece. Vamos ver, vamos acessar. Dá Enquanto tempo isso, aí. vou mandar aqui um abraço pro meu amigo Manda. Adam. Meu amigo Adam da época da faculdade. Obrigado, Adam, Ó, aí ó, que por estar massa. acompanhando aí a nossa live. Eu vou dar uma pesquisada aqui, porque aí já fica melhor para a galera procurar o trampo. A internet também não é daquelas, né? A É internet bastante não é tempo assim, eu democrática. não posto nada no meu YouTube, mas procurando lá Ari Santos Nomes Urbanos aparece. Que atualmente eu estou usando com mais frequência o meu Instagram, né? Pela questão do trabalho, né? Por isso que eu estou usando mais o Instagram. Deixa eu digitar aqui. Aí. Santos Nômade, né? Urbano. Isso. Cinema da Guerrilha. Vê se é esse aqui. É esse mesmo. Isso, e é um curta também. Isso. Foi através dele, ó, que a gente ganhou aqui o nosso primeiro troféu. Dá muito Olha orgulho que isso massa. aqui. Olha que massa. Aí, Terceiro galera, curta procure Amazônia. aqui o filme e como que procura aqui, ó. Clica aqui, ó. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver. Nômades Urbanos, documentário de Ari Santos. É sobre os bichos grilos de BR mesmo, né? Os caras É que esse mesmo. Esse daí eu viajam. particularmente eu tenho um carinho muito especial por ele, que foi o nosso primeiro. Que massa, é isso aí. Mano, valeu. Depois eu vou conferir esse aqui também. E com certeza mais pra frente a gente vê aí de passar. E quando acabar, eu tô com uma ideia, quando acabar a pandemia, a gente poder ir pro bar. Um exemplo, a gente passar um filme seu no bar, a gente faz uma live lá e pluga o áudio do celular nas caixas, pra gente poder trocar uma ideia virtualmente com a galera lá. E você Pô, vai participar ser da um nossa. prazer participar de mais uma live aí com vocês. Vai ser lá fazer a roda de conversa no barco, você ouvindo a gente e a gente ouvindo você. Eu tô com essa ideia, eu Pô, pra acho mim que é vai possível. ser muito legal. Massa. Mano, se cuida aí. Valeu, muito obrigado. Agradecendo aí todo mundo que colou aí na live. Vai ficar salva no IGTV aqui do Cine Taipas. E depois a gente sobe essa live, parte 1 e parte 2, no canal do YouTube do Coletivo Salve Quebrada, que também tem vários vídeos massa lá. Você pode estar conferindo. Boa noite, valeu, se cuida, valeu, Ari. Beleza, valeu, Sandro. Um abraço para todos que colaboraram aí com essa nossa live. Valeu.